Olá, pessoal! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos ao nosso canal da TV Araxá Educa. Eu sou a professora Luciene, professora de língua portuguesa, e estamos aqui para mais um encontro. Preparados? Hoje vamos falar sobre discurso direto ou discurso indireto. Mas o que é um discurso? Trata-se de alguém transmitindo uma informação para outro. Quando você fala sobre um assunto, você está discursando sobre ele. Temos dois tipos de discurso. Veja o exemplo a seguir. Vou mostrar para vocês uma tirinha da personagem Mafalda, que narra a conversa que teve com o seu amigo. Aqui nós temos a representação do amigo da Mafalda falando. Ontem não fiz os trabalhos de casa, espero não ficar de castigo. Então o amigo está contando para a Mafalda que não fez os trabalhos, que ele teme, ele espera não ficar de castigo. E do outro lado, nós temos a Mafalda narrando a conversa que ela teve com o amigo. Na segunda-feira, o Manelinho contou-me que não fizeram os trabalhos de casa no dia anterior e que esperava não ficar de castigo. Observem só, na segunda-feira, o amigo dela falou para ela, ou seja, ele fez um discurso direto, ele falou diretamente, eu espero não ficar de castigo. Se ele está falando, é uma fala direta. No caso da Mafalda, ela está contando a conversa que teve com o amigo. Então, é uma fala indireta, ou seja, a Mafalda está narrando, ela está contando a conversa que teve com o amigo. Discurso direto ou fala direta é quando as pessoas conversam, elas falam entre si. Está conversando, está falando um com o outro, está dialogando. Isso é um discurso direto, certo? É uma fala direta. Agora, discurso indireto ou fala indireta é quando os personagens, ou as pessoas não falam diretamente, mas através de um narrador. Ou seja, se você está dialogando com alguém, a sua fala é direta, você está falando. Mas se você chegou em casa e foi contar algo que aconteceu na escola, por exemplo, você está contando um acontecimento. Então você está narrando, Isso nós chamamos de discurso indireto. Muito fácil, Vamos conhecer então a fábula O Lobo e o Cordeiro. Convido vocês a realizarem a leitura da fábula juntamente comigo. O Lobo e o Cordeiro foi escrito por Ruth Rocha. Um lobo estava bebendo água num riacho. Um cordeirinho chegou e também começou a beber, um pouco mais para baixo. O lobo arreganhou os dentes e disse ao cordeiro: "Como é que você tem a ousadia de vir sujar a água que estou bebendo?" "Como sujar?" respondeu o cordeiro. "A água corre daí para cá. Logo eu não posso estar sujando a sua água." "Não me responda!" tornou o lobo furioso. "Há 6 meses o seu pai fez a mesma coisa." "Há 6 meses eu não tinha nem nascido. Como é que eu posso ter culpa disso?"
Respondeu o cordeiro. Mas você estragou todo o meu pasto, replicou o lobo. Como é que eu posso ter estragado o seu pasto, se nem dentes eu tenho? O lobo, não tendo mais como culpar o cordeiro, não disse mais nada. Pulou sobre ele e o devorou. Vocês gostaram da fábula? Já conheciam? Então vamos fazer uma breve interpretação do texto para entender um pouquinho mais sobre a fábula. Quem são os personagens que apareceram na fábula? O lobo e o cordeiro, não é mesmo? Quais são as suas características? Quando você pensa em um lobo, principalmente os lobos, nas histórias infantis, nos contos clássicos, nas fábulas, o lobo tem uma figura, né? Uma imagem de malvado, de forte, de poderoso, de dominador, não é isso? O lobo, ele queria tomar conta da história, da fábula, do pasto, do rio, tudo era dele, não é verdade? E o cordeiro? Quais foram as características do cordeiro? Bom, o cordeiro perto de um lobo, principalmente nos contos, nas fábulas, a gente sabe que a força física dele é menor, que ele é mais fraquinho, né? Mas aqui na fábula, até que ele respondia o lobo toda hora, né? Ele tinha argumentos para poder questionar o lobo. Ele não era o pai dele. E a gente percebeu que ele não tinha nem 6 meses, não tinha dente, ainda era um filhote, não é mesmo? Qual foi a expressão que mostra o conflito inicial? Quando que começou o conflito na fábula? Quando o cordeiro começou a beber a água e o lobo implicou com ele. Não vem sujar minha água não. Começou a briga quando o cordeirinho chegou na história. E qual que foi a resolução? Eles conversaram entre si? Houve um diálogo? Houve, mas deu tudo certo no final? Não deu, né? O lobo devorou o cordeiro, ele não tinha mais o que explicar, o que argumentar, ele queria mandar lá e pronto. Acabou que o lobo devorou o cordeiro. Muito bem, pessoal. Agora vamos estudar um pouquinho mais sobre a nossa aula de hoje, né? Quando nós estamos nos referindo a diálogo, em uma produção de texto, o que que nós usamos? Existe uma pontuação correta para se trabalhar dentro de um texto? Quando nós precisamos usar falas diretas ou falas indiretas, quais são os sinais de pontuação que usamos? Vamos observar os sinais de pontuação que estavam presentes na fábula. O ponto de interrogação, ele serve para indicar uma pergunta ou uma dúvida. Vocês notaram a presença de alguns pontos de interrogação? Quando que eles foram usados? Quando fizeram perguntas, né? Quando os personagens fizeram perguntas. E o ponto de exclamação, quando que ele é usado? Ele indica a expressão de um sentimento. Não é verdade? Toda vez que o cordeiro ficava nervoso, ele respondia bravamente. Eu não sou meu pai. E o que que tinha lá no final da frase? Ponto de exclamação. E os 2 pontos? Os 2 pontos indicam que um personagem irá falar. Então, o personagem vai falar em um texto, nós usamos o quê? Os 2 pontos. O ponto final, como vocês já sabem, ele indica o fim de uma ideia. Então, terminou a frase foi concluída, a ideia foi concluída, ponto final. E o travessão? O travessão, ele indica a fala e também separa a fala do personagem com a fala do narrador. Em quais momentos aparecem os 2 pontos no texto? Vamos voltar lá na fábula.
para vocês observarem. Percebam, quando o personagem vai falar, usa-se os dois pontos. Usa-se os dois pontos. Arreganhou os dentes e disse ao cordeiro. Quem arreganhou os dentes? O lobo. Então, quem vai ser o personagem que vai falar agora? O lobo. Então, nós usamos os dois pontos para indicar que o lobo vai falar. E usamos o travessão no início da frase para iniciar a fala do personagem lobo. Prontinho. Discurso direto ou fala indireta. Já aprendemos então quais são os pontos, né? Qual é a pontuação necessária usada em um diálogo, ou seja, em uma fala. Mas quais palavras que indicam que alguns personagens irá começar um discurso? Eu já sei que eu vou usar dois pontos, vou usar travessão, mas quais são as palavras que indicam que o personagem vai falar? Por exemplo, falou, exclamou, perguntou, respondeu, disse. O discurso indireto ou da fala indireta. Vamos conferir e elaborar as falas dos personagens, contando o que eles falaram, né? Se eles falaram, é um discurso indireto, no lugar das falas diretas, ou seja, um discurso direto. Então, agora, nós vamos observar. Quando o personagem está falando, é um discurso direto. Mas nós podemos transformar esse diálogo em uma narrativa. Ou seja, eu posso pegar a fala do personagem e posso narrar para alguém. Por exemplo, observem aqui. Como é que você tem a ousadia de vir sujar a água que eu estou bebendo? De quem foi essa fala? Vocês se lembram? Ah, foi uma fala direta do personagem lobo. Mas eu posso ser a narradora dessa história. Agora eu sou a narradora. O lobo arreganhou os dentes e disse ao cordeiro que ele tinha muita ousadia de vir até ali, sujar a água que ele estava bebendo. Agora, pessoal, eu estou narrando. Vamos ver a fala direta. A água corre daí para cá. Logo eu não posso estar sujando a sua água. De quem foi essa fala? Quem fez esse discurso? Ah, o cordeiro! Isso mesmo, aqui nós temos uma fala do cordeiro. Mas, professora, eu não quero escrever um diálogo. Eu quero contar o que eu li. Então, você vai ser o narrador. Vou me transformar em narradora. O cordeiro respondeu que a água corria do lobo para baixo. E com ele estava mais para baixo. Não estava sujando nada. Aqui eu contei, ou seja, eu narrei a fala do cordeiro. Observem outro exemplo. Não me responda. Tornou o lobo furioso. Há 6 meses, o seu pai fez a mesma coisa. Quem que falou isso? De quem foi essa fala direta, esse discurso direto? Foi do lobo, não foi mesmo? Estava nervoso. Mas, professora, tem como narrar? Tem! Vamos narrar a fala do lobo. O lobo, furioso, disse para o cordeiro não respondê-lo, pois o pai dele já havia feito a mesma coisa há 6 meses. Então, aqui, pessoal, nós temos exemplos de discurso direto e de discurso indireto. O personagem está falando, tem travessão, tem 2 pontos, tem um diálogo, fala direta, discurso direto. Você está narrando, você está lendo o que alguém está contando algo. Então, nós chamamos de discurso indireto. Vamos ver mais um exemplo de discurso
ou fala direta e indireta? Por exemplo, no texto 1, vamos ficar atentos. Professora, que é Joãozinho? Eu quero dizer uma coisa muito importante. Fala! Estou com medo de assustar a senhora. Pode falar. É o papai. O que ele tem? Sei não. Ele disse que se eu tirar 0 este mês, alguém vai levar uma surra. Então, aqui nós temos um diálogo entre a professora e o aluno. O tempo todo, um está conversando com o outro, certo? Aqui é uma fala direta ou indireta? Ah, acertou quem falou. Fala direta, eles estão conversando. É um discurso direto. E no texto 2? Joãozinho falou para a professora que queria dizer uma coisa muito importante para ela. A professora pediu que ele falasse. Mas o garoto disse que estava com medo de assustá-la. Mesmo assim, ela pediu que ele falasse. Joãozinho, então, disse que era o pai. A professora perguntou o que o pai tinha. Joãozinho, com a maior cara de pau, falou que não sabia. Não sabia que o pai tinha dito que se ele tirasse 0 naquele mês, alguém levaria uma surra. Perceberam claramente agora qual que é a diferença de um discurso direto e um discurso indireto? Muito fácil, né, pessoal? Então, vamos finalizar o nosso encontro retomando o que nós aprendemos na aula de hoje. Discurso direto ou fala direta é quando as pessoas conversam entre si. Discurso indireto ou fala indireta é quando os personagens não falam diretamente, mas através de um narrador. Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Aguardo vocês no nosso próximo encontro. Até lá!